Fala, meus atletas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Personal. E hoje eu tenho a imensa honra e o prazer de trazer uma grande referência do futebol e do futsal e também do treinamento de alta performance, o professor Guilherme Rodrigues. Muito prazer, professor Guilherme Rodrigues. Obrigado pela gentileza de ter aceitado o meu convite para podermos aqui conversar com os meus alunos, com meus atletas, com aqueles que me seguem, que buscam melhorar a sua performance, a sua saúde, mediante a prática do exercício físico. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos aí ao nosso espaço aqui. Espero que a gente possa compartilhar um pouco do que a gente viveu, do que a gente acredita, as nossas ideias. Sempre um prazer falar de esporte, de atividade física, numa maneira geral, assim, global. Muito obrigado, professor Guilherme. E antes de iniciarmos as perguntas, eu selecionei, criei algumas aqui, eu vou aqui fazer apenas uma breve introdução do professor Guilherme, que tem um currículo extremamente denso, extremamente pesado na alta performance esportiva do Brasil e do mundo, de modo particular, dentro das modalidades do futebol, do futsal e também da performance humana agora, né, dentro das unidades DX, na qual ele é um dos sócios gestores e também técnicos da empresa DX, que falaremos um pouco mais nas perguntas. O professor Guilherme Head Performance, preparador físico, fisiologista, já passou por 8 países, trabalhou nos mais diversos clubes do Brasil. Vou citar aqui, olha, Corinthians, São Caetano, Atlético Goianiense, Bahia, Caxias, Goiás, ABC de Natal, Red Bull, Bragantino, na Federação Paulista, no Sevilha da Espanha, Monte Rei do México, Kashima Antlers do Japão, Bolivar da Bolívia, Shandong Luneng. Falou bem. China. Isso aí. Panathinaikos da Grécia, seleção da Arábia Saudita, seleção do Uruguai e seleção brasileira de futsal. Antes dele falar, eu poderia dizer o seguinte: 8 países. Eu acho que do ponto de vista profissional, eu poderia dizer o seguinte: se você falar assim, eu vou aposentar hoje, eu acho que você pode se dizer que teve uma carreira bem sucedida, graças a Deus. Né? Antes de tudo, eu falar que comecei cedo, né? Começou cedo. Mas sim, contente do que a gente ter essas oportunidades, né? Porque independente do que seja o ganho cultural de você poder vivenciar outras culturas, outras linhas que fazem nós crescermos como ser humano, né? Acho que esse é o grande valia, né? A gente passa nessa vida para evoluir, né? E além da questão profissional, que é sempre muito satisfatório, assim, você poder vivenciar o esporte, algo que a gente sonha, né, de jovem, poder ter essa vivência. Mas o principal é isso, essa questão cultural, as pessoas que a gente conhece no meio dessa caminhada, dessa trajetória que sempre deixa algum ensinamento, né, e a gente está disposto a aprender também, né, com tudo isso. Então, a gente fica muito contente, espera seguir, aumentar essa lista, né, continuar aumentando essa lista e sim, muito feliz por tudo que vem acontecendo. Você pode dizer que você é um andarilho, a gente usa a expressão andarilho do futebol para jogadores de futebol jogarem em vários clubes. O professor Guilherme pode dizer também que é um andarilho em relação à comissão técnica, né, por participar de várias comissões, e aqui eu ainda acrescento. Evidentemente, você trabalhou com centenas de atletas do futebol, atletas de alto nível, mas não tem como aqui não citar alguns assim que são referências, são au concurso, ou seja, são atletas que ficaram como lendas aqui, como Roberto Carlos, lateral esquerdo, Ronaldo Fenômeno, Falcão do futsal, Edson Cavani, Luiz Soares. Então esses aí, evidentemente, todo atleta de alto nível tem seus méritos, suas qualidades, mas esses que eu citei aqui, de alguma forma, são atletas que são ao concurso, ou seja, não tem como discutir o nível, a excelência. Então, imagino para você, né, ter trabalhado com esses... Também, né? Muito legal, assim, um ganho profissional, né, de experiência muito interessante. A gente costuma dizer que são mais fáceis de trabalhar, né, nesse nível, porque tem uma consciência melhor e mais clara do que eles estão propostos a fazer, né? Não é à toa que eles se tornam referências, né? Então Sim. tem uma mentalidade muito forte, né? Também isso serve muito de ensinamento para a gente também, essa oportunidade de compartilhar com esse nível de atleta, né? Então
eles têm sempre um algo a mais, né, que a gente costuma dizer, que não é à toa, né? Entendi. Então, eles facilitam o trabalho, então, da comissão Exatamente, técnica. né? Tem mais claro. E falando em comissão técnica, evidentemente você trabalhou com dezenas e dezenas de grandes treinadores, mas não tem como também não citar aqui, olha, dentre eles, Mano Menezes, Tite, o Antônio Carlos, o Hélio dos Anjos, que é uma grande referência. Agora, mais recente, Diogo Alonso foi treinador Isso. da seleção do Uruguai. Isso, atualmente eu trabalho com ele, né, dentro da comissão técnica. E com certeza todos esses treinadores aí, alguns que você citou, né, foram muito importantes nessa caminhada, né? Costumo também dizer isso, né? Como repetindo, até sendo um pouco repetitivo em relação aos atletas, mas também os treinadores, né? Porque eles sempre têm alguma identidade que você, a partir do momento que você convive com eles, uma liderança, ou como resolver um problema que parecia tão grave, ele conseguiu ter maestria para solucionar, né? Às vezes com uma palavra ou um posicionamento um pouco mais forte ou não, né? Todas essas que eu acho que é a riqueza de tudo isso é você junto, mas de fora ver a forma de comandar também, sabe? Sim. Como que é esse posicionamento, se tratando de um esporte, poxa, que tem uma exigência altíssima, né? Eles são muito expostos, né? E os treinadores hoje em dia cada vez mais também, né? Então, como lidar com isso, como se posicionar, como resolver um conflito, como gerir tantas pessoas com necessidades distintas, né? Pessoalmente falando, né? Então, é muito rico. Essa é a verdade. Professor Guilherme, então, pegando um gancho nisso, de fato, você falou que começou muito jovem, de fato, você é uma pessoa jovem, você praticamente tem a mesma idade minha, né? Não que eu esteja aqui falando que eu sou tão jovem, mas de alguma forma, sim, para ter vivido tudo isso. Mas é interessante pensar o seguinte, então você, como começou muito jovem, você acha, profissionalmente falando, a primeira carreira sua foi como fisiologista, é isso mesmo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar um grande fisiologista, que foi o Luiz César Martins. Quem fez esse contato também é um grande head performance. Hoje ele atualmente está no Internacional, que é Antônio Carlos Fedato Filho, né? Que é uma referência profissional pessoal para mim. E que me deram essa primeira oportunidade de vivenciar a fisiologia, algo, ser bem sincero, a gente inicia a universidade, foi no primeiro ano da faculdade, eu já pude estagiar, né? Então, Entendi. é algo que a gente nem tinha recebido como matéria, eu já podia conseguir vivenciar no dia a dia, né? Então, isso abriu algo novo para mim, né? Que a gente escuta falar, só mesmo no dia a dia, o que é a preparação física, né? Sim. Jovem, então, muito menos, né? E eu pude, desde o primeiro ano da universidade, conseguir vivenciar isso. No dia a dia, com práticas, com as avaliações, com os controles. E eu sempre muito curioso dentro disso. Tinha uma aula, eu dizia, né? O caminho ao treinamento era uma aula, né? Porque a generosidade deles também de explicar o que ia acontecer, quais respostas poderiam acontecer dentro daqueles trabalhos, fez com que eu fosse absorvendo essas ideias, né? E cada vez mais eu discutia e tentava entender mais a fundo do que se passava e me gerava mais dúvidas, né? Que a gente costuma dizer, quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem, né? Entendi. Isso mesmo. E assim, quanto mais estuda, mais dúvidas tem. E você pegou a fisiologia no momento que estava, assim, os primórdios da fisiologia. Você até comentava comigo, falava comigo aqui nos bastidores. Começa lá praticamente com o professor Duríbio e colegas, né, no São Paulo Futebol Clube. Exato. Então você, de alguma forma, você pode se dizer que você é de uma geração seguinte a deles, né? Vamos dizer uma terceira quase ali, né? E uma terceira geração, porque vieram os pioneiros, que são o professor Turíbio, o professor Lutufo, o professor Hermes Silame na região mais de Minas Gerais, né? E vem uma outra geração, eles vêm para apresentar a fisiologia, eu costumo dizer, né? E vem uma segunda geração que aplica ela, mas
cria outros desafios para a fisiologia, faz ela criar mais raízes dentro do clube, né? Então, hoje em dia, se a gente for observar, não existe clube sem fisiologista, né? Antes era algo, vamos dizer, um plus, né? Então, os clubes grandes tinham fisiologia, aí vem uma segunda geração que oferece a fisiologia para os clubes menores, apresenta isso, facilita a possibilidade dos clubes, mesmo com menos investimentos, vivenciar a fisiologia. Que é o que, Que é o que o Luiz César Martins faz. o que você fez, né? Exatamente. A gente prestava esse serviço para a fisiologia para os clubes menores. E esses treinadores, preparadores, diretores dos clubes menores, como a gente sabe bem que o futebol ele é muito cíclico, eles mudavam de clube e nos convidavam para os outros clubes. Então fez com que a gente abrisse uma gama muito grande. Fixo, você citou alguns clubes que eu trabalhei, né? Sim. Mas se a gente fosse pensar no momento de empresa, eu, junto com o César e com o Fedato e mais alguns outros colaboradores, foram mais de 40 equipes. Mais de 40 equipes. Que a gente teve algum vínculo de ou avaliação, uma prestação de serviço. Sim. Então isso você acaba conhecendo muitos profissionais, né? E difundindo ainda mais o trabalho. Professor Guilherme, então só resumindo, então existe uma primeira leva de fisiologistas, né, que você disse, né, uma segunda. Essa primeira que eu não entendi bem, ela inicia com... O professor Turíbio, né, que ele traz isso para dentro de São Paulo, principalmente. Tira da universidade. Exato, e traz para o alto rendimento. Entendi. Olha, a gente tem algo aqui muito interessante, para resumir, né? Entendi. E a gente gostaria de testar isso com atletas de alto rendimento, né? E aí o São Paulo, vamos dizer que ele é um dos pioneiros que abre a porta para que esse grupo de professores, PhDs na área, trouxessem essa forma de avaliar e de entender a fisiologia, né? Entendi. Então eles romperam uma barreira muito grande, né, dentro do esporte. Vem uma segunda leva, que eu costumo dizer que é o César, ele é um dos pioneiros, tem muitos outros profissionais, tá? Dizendo mais pelo contato que eu tive, que vem e traz ela para dentro do campo, eu costumo dizer. Ela sai da questão laboratorial e vem para o dia a dia. E aí começam os GPS, que hoje cada vez estão evoluindo e trazem informações em tempo real, que antigamente não. Então você tinha uma amostra do que era aquele bloco nos dias dos treinos físicos, aí ela foi passando para todos os dias, aí ela foi passando para os trabalhos técnicos, quais são essas demandas, e hoje em dia ela tem uma abertura muito grande, né? Relação de jogos, as tecnologias elas evoluíram muito, né? Então você tem informação individualizada, você consegue trabalhar em cima da necessidade do atleta, você consegue quantificar e qualificar os trabalhos técnicos mesmo, né? Então as demandas elas vão tendo um valor maior e mais fino de análise, né? Ainda mais que o jogo ele foi mudando muito em relação às demandas, principalmente quando a gente fala de intensidade, né? Então qualquer informação a mais faz com que o atleta ele seja protegido, vamos dizer assim, né? Entendi. Não só em evolução de performance, em si, em números, mas também de proteção para o que ele vai ser exposto, né? Então é mais ou menos, eu vejo que a tecnologia, vamos dizer assim, que necessita do profissional para interpretar, por mais um monte de IA que vem surgindo e que é interessante, que é uma questão de natural dentro da evolução, mas essa união e essa identificação e trazer essa informação de forma mais fina se faz cada vez mais importante. Entendi. Ô, Guilherme, aí vem a sua geração, né, uma geração que leva, né, rompe a barreira para mais clubes, né, conforme você já mencionou. Eu aproveito assim, rapidamente, se você puder explicar para o meu público, resumidamente, qual que é a função, então, na prática do fisiologista, do preparador físico e do head performance, que você é head performance também, né, foi no Panathinaikos agora. Isso. Né? Na seleção a gente também teve esse rol. Eu vejo o fisiologista, ele vem para controlar, ser o agente de controle, de busca dos controles e coleta dessas informações, interpretá-las também juntamente com o preparador
o preparador tem que entender o que é a fisiologia para conseguir aplicar a melhor estratégia para evolução e proteção desses atletas. Então ele é o agente que aplica, o agente que controla o fisiologista e identifica, o preparador é o agente que aplica e coloca em prática tudo isso da melhor forma possível, faz esse link também com a questão técnica. E eu vejo o Head Performance, que é o coordenador de performance, pode usar a nomenclatura, elas vêm Diretor surgindo. científico. Exatamente. Ele vem para melhorar a comunicação entre as áreas. Ele vem para tudo que for relacionado à saúde e performance, ele vem para fazer esse link. Para que todo mundo tenha um meio de comunicação e facilite que o staff técnico tome as melhores decisões. Porque o que a gente tem visto, e com o passar do tempo, foi uma era de trazer informação, buscar número grande, mas que ela não estava sendo utilizada no dia a dia. Então, o Head ele vem para essa função, de extrair o melhor de cada área e conseguir que essas informações que elas cheguem nos profissionais que vão tomar decisões. Entendi. Né? Sim. Ele acaba sendo até um articulador ali. Ele tem que entender no geral. Exatamente. Ele vai ter que entender, vai ter que analisar se o departamento está funcionando. Eu costumo dizer que ele tem que saber de tudo e não ser especialista de nada. Entendo. Sim. Sabe? Porque o especialista está ali, na área. Aprofundou. Exatamente. Mas ele tem que saber do que se trata. Ele tem que ter uma conversa e saber que aquele tratamento visa isso. Entendi. Saber que esse controle de carga visa isso. Sim. Né? Então, até entendimento do jogo, né? Que eu acho que o esporte evoluiu tanto, falando do futebol, né? Que é um pouco aí do que a gente vem atuando, ele faz com que a gente entenda melhor o jogo, independente da área que você seja. Porque tudo que a gente fizer ele tem que ser em prol do jogo. Entendi. Em prol da modalidade. Né? Então, as nossas estratégias têm que evoluir e alimentar cada vez mais as questões técnico-táticas que o jogo envolve. Perfeito, professor Guilherme. E é interessante, assim, quando eu o conheci pela primeira vez, eu fazia a especialização em fisiologia do exercício, evidentemente queria atuar como fisiologista e pesquisei todos. E você, eu conheci, eu lembro que as primeiras vezes que eu vi foi algumas matérias suas que saiu, vocês no São Caetano, fazendo os testes de salto vertical na plataforma, dando um show para os atletas na ocasião. E a dermatografia, que é a análise da impressão digital que vocês faziam na ocasião. Exato. E aí eu lembro que eu procurei em 2010 lá no Corinthians, você havia acabado de chegar no Corinthians. Exatamente. E você até me deu uma oportunidade, um privilégio de poder, você permitiu eu entrar lá no treino, assistir lá da arquibancada, ver o Ronaldo treinando, o Roberto Carlos treinando. Eu até lembro que na ocasião quem que era o diretor científico era o professor Antônio Carlos Gomes, que era até meu professor também lá na Unifesp, ele professor de operação de treino, né, referência nacional. Exatamente. E aí eu fico aqui pensando assim, o quanto rico é seu currículo e ao mesmo tempo assim, eu de alguma forma fico feliz de ver até o seu começo ali no Corinthians e vejo, olha, o tanto que você já percorreu nesse caminho aí do futebol e do alto nível. E aí eu gostaria de saber o seguinte, por exemplo, essas técnicas igual a dermatografia, já não se utiliza mais ou ainda é viável ainda para os dias atuais? Eu acho que as coisas elas vão evoluindo e vão trazendo resultados mais práticos, né? Por exemplo, a gente falar dar um exemplo da dermatografia, ela era usada para o exército russo para definição de postos de batalha. Então, os de fibras mais rápidas, mais lentas, iam estar direcionados dentro daqueles postos, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente fazia um controle de salto ali, por exemplo, na plataforma, que hoje em dia é feito, só que a gente hoje já observa mais fadiga do que só a evolução do salto em si. Então, ela vai evoluindo para uma plataforma de força que te dá a fase excêntrica do salto que tem relação com fadiga.
Então, às vezes eu posso fazer, o que eu costumo dizer, se eu tenho, eu posso ver a altura do salto antes e depois do trabalho, ela pode ser a mesma, mas o tempo que eu demoro para recrutar para esse salto, esse que vai ser a diferença para a gente analisar a fadiga. Então, são fatores, foi evoluindo, né? As tecnologias evoluem para a gente ter esse discernimento. Então, a gente consegue ver de forma unilateral. Então, aquele momento, a dermatografia, ela trazia uma resposta para a gente, depois ela foi perdendo toda aquela força que ela teve naquele momento. Sim. E a gente vai buscando outras formas para que aquela resposta ela seja mais prática, sabe? Sim. Que ela seja mais inserida no dia a dia. Então, a tecnologia ela é um pouco disso, né? Evolui. Evolui. Não quer dizer que está certo ou errado, mas dentro do nosso panorama ela foi perdendo toda a força que ela tinha naquele momento para tomar algumas decisões. Sim. Então, quanto tempo vale a pena? A gente falou, né? A gente tem um tempo tão pequeno com os atletas. Quanto tempo vale a pena de fazer algo que não vai ser tão fino na nossa tomada de decisão? Fazer por fazer, eu acho que vai perdendo um pouco o valor, né? Quando a gente fala de avaliação, ela tem que ter um objetivo. Sim. Senão é melhor não fazer. Sim. A gente fala assim que é melhor não ter um mapa do que ter um mapa errado, né? Entendi. Sim. Sim. Então, um pouco, a avaliação ela tem que ter um direcionamento. Senão é melhor a gente não perder, expor o atleta para algo que não vai ser efetivo, né? Professor Guilherme, é evidente, cada experiência sua, nesses vários clubes, seleções que você passou, e também as prestações de serviço que você fez para várias dezenas de clubes, mas eu destaco aqui 2 momentos, talvez, não sei se foram um ápice, mas hipoteticamente seriam. Você foi campeão mundial de futsal com a seleção brasileira, 2008, e esteve na última Copa do Mundo Catar pela seleção do Uruguai. Assim, como que é vivenciar 2 Copas do Mundo? Uma você foi campeão, mas a última vocês foram classificar a seleção do Uruguai, foram até a Copa, e Copa, jogo você ganha, você perde, mas mesmo assim, só o fato de estar na Copa participando, como que foi essa experiência aí de participar de 2 Copas do Mundo? É o que eu falo, volta do começo da nossa conversa, né, em relação ao sonho de menino, de você poder vivenciar tudo isso, né? São emoções distintas, né? Primeiro do futsal, que é a seleção do seu país, no Brasil, fazia 12 anos que a seleção não era campeã do mundo, né? A geração fantástica, né? Uma oportunidade maravilhosa, né? A gente citou o Falcão, mas a gente pode citar os 14 atletas, eram atletas fora de série, né? Então, são atletas assim que você fala assim, pô, tem que estar na história mesmo, né? Merecia estar na história, uma comissão técnica fantástica, PC Oliveira, João Carlos Romano, que é tricampeão do mundo, né? Eu falo que ele preparador físico. Exatamente, ele tá em segundo, né? Tem o Brasil que tem 6, ele tá em segundo que tem 3. Tem 3. Depois tem a Espanha. É verdade, eu nunca tinha pensado. E então, assim, uma referência, uma pessoa também, poxa, que compartilhou tanto do conhecimento dele comigo, assim, particularmente falando, né? E com todos que já trabalharam com ele. Então, assim, uma experiência... Eu tinha 23 anos, né? 23 anos. Eu acho que era um dos mais novos ali do elenco. Talvez do elenco, sim. Exato. Então, foi, assim, algo fantástico, né? Muito marcante. E agora, um pouco mais maduro, ter vivenciado essa Copa do Mundo, né? Uma seleção tão forte também, tão tradicional, né? A gente chegou, a equipe estava na 7ª posição, faltavam 4 jogos, classificavam só 4 e o 5º para a repescagem. A gente conseguiu vencer os 4 jogos, classificou em 3º. Então foi algo assim, vivenciar uma outra cultura, festejando aquele momento e depois a Copa do Mundo em si, né? Que costumamos dizer que a gente não vê nada, né? Que é hotel, estádio, hotel, né? Sim. Centro de treinamento. Não saberia te dizer o que é a festa que muita gente vê da Copa, né? Você vivencia aquele momento dentro do campo, né? Que é mágico, né? Sim. Tocar o hino, os estádios todos lotados, né? Você vê aquela coisa de paixão pela pátria, tudo isso. Tem uma imagem que eu vi de vocês,
após a classificação, no estádio Centenário, Exatamente. todo iluminado com celulares, aquilo é de arrepiar. Exatamente, é. Imagino para vocês. lá Não, dentro. eu costumo dizer que assim, o dia da classificação é mais anestésico, né? Ah, sim. E foi mais lindo porque tava minha esposa, tava minha filha no estádio, minha mãe, minha sogra, né? A Emily também, que é a nossa madrinha da minha filha, estava ali presente. Então a gente vivenciou algo assim muito bonito. Elas puderam ver aquela festa toda, né? Sim. Acho que é o mais legal, né? De poder compartilhar isso. Mas o dia mais bonito para mim é no último jogo, antes da gente, vamos dizer, antes da Copa. Então teve um amistoso antes. Toda a Copa tem um jogo de despedida do país. Então, esse é mais marcante, que mostra uma retrospectiva da eliminatória no telão. Ah, entendi. Então, aí quando chega a nossa chegada ali naquele momento, e aí o estádio reverenciando isso, né? De a gente conseguir, junto, principalmente os atletas, né? Se mobilizaram tanto para conseguir a classificação, é mais marcante para mim, sabe? Porque aí já vem toda, acho que baixa aquela adrenalina do jogo e você tá mais claro tudo que foi atingido, né? E mais agradecido ainda, né? Da oportunidade. E vivenciar a Copa é isso, né? De sonho de menino, você vê, acho que depois você sente mais, sabe? Quando E passa. durante não dá tempo. Não. Durante é foco total. São 24 horas ali para os atletas. Você já desce, já encontra eles de manhã pro café, já prepara para alguma ativação. À tarde já tem o almoço, depois tem o treino, aí tem coletas de biomarcadores ali de fadiga que você vai fazer diariamente, né? Tudo que é possível para potencializar aquele momento. Então, é bem interessante, essa é a verdade. O professor Guilherme, olha, eu poderia estar estendendo nesse tema, mas evidentemente para concluir aqui, e hoje você vive uma fase, você evidentemente ainda continua atuando, ainda você faz parte da comissão do professor, na verdade treinador, né? É o Diego, né? Diego Alonso. Mas você também atualmente é sócio da DX. DX é academia de treinamento funcional e vocês dão certificações de treinamento funcional no Brasil e no mundo. E eu conheci a DX mediante você, que eu o acompanho desde sempre. Eu vi as suas postagens realizando aquele treinamento. Eu achava que entendia de treinamento funcional. Eu achava, na minha presunção de, às vezes, achar que ver vídeo, eu vou entender, e não foi assim. Então, eu fiz a certificação DX lá em Franca, com o Renan e com o Márcio. Na ocasião também você, né, até deu uma palestra à distância. E aí eu conheci, estou aqui hoje na DX, e você hoje, né, é um dos sócios, gestores, sócios técnicos da DX, e eu gostaria que você pudesse falar mais, porque vocês atuam tanto com atletas profissionais, mas também com nós, enquanto nós, professores de educação física, que querem ter uma certificação em treinamento funcional. Vocês também atuam com clubes de futebol, né? Vocês formam profissionais que estão ali, então eu gostaria que você desse uma explanada acerca um pouco da DX. Não, sem problema. É isso, é um desafio novo, né, que surgiu. Já conheci o Márcio, né, costumo dizer, a história, resumindo, é essa. Conheço o Márcio antes da gente, né, jovens, não faz muito tempo também. E aí eu tive a oportunidade de ir treinar na DX com ele, conhecer ele e o Renan, e todos os professores, né, conseguiram colocar em prática do que eles acreditavam. Me chamou muito a atenção. Tive a oportunidade de fazer a certificação e vi que aquilo cabia muito no meu dia a dia. E depois tive a oportunidade de fazer parte, né, da empresa. A gente vem crescendo bastante, de uma forma que eu acho que é o mais legal, sem mudar pelo mercado, por ser trend, né, que os jovens usam. Não, pelo que a gente acredita mesmo. Então, isso para mim, acho que é muito legal, e ver que as pessoas que vêm participar são os atletas, e os atletas da vida real, que é a nossa outra expressão que a gente utiliza muito. Eles terem uma atividade, eles se sentirem melhor, eles entenderem que o ambiente aqui favorece essa troca, sabe, que é muito além, né, a atividade física do que mover só, né? Sim. Então,
por isso que me chamou muito a atenção de fazer parte também, a forma que era conduzido. E aí, dentro disso, as certificações elas foram crescendo, tivemos oportunidade dentro dos clubes, né? E tentei passar um pouco da minha experiência do que era real para ser aplicado dentro do que, vamos dizer assim, quando a gente vai visitar os clubes, eu costumo dizer assim, eu sei as dores de vocês, né? Então, pensando nas dores de vocês, eu acredito que o que eles pensam, o que a gente pensa, pode suprir determinadas dores. E aí vocês vão passar novas dores que somente no local pode aparecer, né? E aí, pra gente também é muito rico isso, essa troca. Poxa, eu não sofro tanto com isso, mas sofro com isso. O que vocês acham? Como vocês pensam? Né? A gente costuma dizer isso. A gente não tem nenhuma pretensão de chegar dentro de um clube ou numa certificação e falar assim, não, vocês têm que fazer isso. Não, isso é o que a gente faz. Eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro da soma de várias linhas que a gente teve a oportunidade de estudar, a gente acredita nesse modelo, que ele muda, né? Ele é mutável, conforme a gente entender que... Ele melhora. Exatamente. Ele vai se aprimorando, né? A gente vai tendo respostas melhores de determinadas estratégias. E eu acho que a nossa vida é um pouco disso, né? Nós, como profissionais, a gente tem que estar aberto a isso. Sim. Então, a nossa ideia é essa. Gente, fazer um curso, outro lema que eu tenho, e 10% me agregou, poxa, esse curso foi muito bom. Então, é um pouco disso. Revisar, às vezes o curso ele te proporciona, né, a certificação, revisar ou fortalecer ideias que você já tinha e te abrir a cabeça para novas formas de atuar e de trabalhar. Professor Guilherme, conforme eu falei, eu fiz a certificação DX e praticamente meus atletas, eu chamo meus atletas, na realidade são pessoas comuns que, evidentemente, eu tenho atletas amadores que praticam as suas atividades, por exemplo, como a corrida, ou praticam futebol de forma amadora. Às vezes, pontualmente, algum atleta profissional me busca para trabalhar pontualmente na minha academia, mas algo muito específico ali. Por exemplo, algum atleta de futebol que vai lá, realiza alguns treinos comigo, logo ele desloca dali, vai e volta para suas respectivos clubes e cidades. E nós estávamos conversando agora e você falou de um ponto muito interessante em relação ao personal do atleta, sobretudo atletas de futebol, que você falou que hoje é uma grande demanda, ou seja, esse profissional tem que... os atletas profissionais recorrem a esse tipo de profissional. E para trabalhar com atletas profissionais, nesse sentido, o treinamento funcional, no qual vocês formam aqui com a certificação DX, Talvez não, nesse momento atual, igual você falou, né, tudo pode mudar, mas nesse exato momento, pela sua experiência, ter trabalhado em tantos clubes de futebol, você ter essa experiência de alto nível, é o melhor modelo de treinamento para o atleta, sobretudo de futebol ou de corrida mesmo, talvez, alguma outra modalidade que você queira citar? Eu costumo dizer assim, tudo a gente precisa intitular, certo? Sim. E o que eu vejo muito, são muitas discussões por nome. E para a gente não é uma preocupação que a gente tem. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente dizendo que o treinamento funcional não existe. Existe o treinamento? Você quer chamar de treinamento? Chama de treinamento, não tem problema. Mas... Tira o funcional. Exato, se isso é... Sim. Porque se associou muito também o funcional ao circuito. Ou ao crossfit. Eu vou fazer escadinha, vou fazer... Não, treino funcional, funcionabilidade. Né? Então... Tudo que envolve o nosso corpo, a gente pode chamar como funcional. Ações do dia a dia são ações funcionais. Levantar, sentar. Né? Então, a gente prepara os atletas do dia a dia para que ele faça melhor. Carregar uma sacola. Né? Então, ele vai fazer um fazendeiro, ele vai simular carregar uma sacola. Né? Não deixa de ser assim. Né? Então, o que eu vejo, sim, respondendo a sua pergunta, esse treinamento... dentro da função que o jogo exige, acho que essa é a direção que você tem que buscar. Então ele vai acelerar, ele vai frenar, ele vai saltar, ele vai chocar. O atleta, né? Falando no atleta de futebol. Como que eu posso fazer treinamentos que sejam mais específicos para o que ele vai
ter no dia a dia. Porque a gente não treina um atleta de futebol para ele ser o mais forte. Ele é o mais forte para ter uma execução melhor. Não para ele ser o mais forte da lista ali. Ele carrega 200 quilos no agachamento. Não, esse não é o nosso objetivo. Que ele, dentro da funcionalidade do jogo, ele consiga exercer da melhor forma possível. E a gente entende que a força vai apoiá-lo a executar da melhor forma possível. Então, acho que tendo clareza nesse todo, a gente começa a minimizar termos e identificar o melhor treino para o nosso atleta. É isso que a gente busca dentro da certificação também. É funcional no sentido do movimento, melhorar o melhor movimento possível. Exato, porque às vezes, vamos dizer, a gente fala muito de mobilidade. Uma melhor mobilidade já pode, por consequência, melhorar a força do atleta. Se eu tenho uma limitação, às vezes, de tornozelo, eu vou dificultar ele executar um agachamento. Se eu conseguir fazer uma liberação disso, ele vai conseguir carregar mais carga. E, por consequência, vai ser mais forte. Então, são conceitos que tem que estar bem estabelecido e mais claro. E minimizar um pouco algumas coisas, sabe? Criar um mito maior do que é o treino. O treino é importante que ele seja funcional. Por isso, o treinamento funcional. Sim, sim. Funcional tem a ver com função que ele faz no dia a dia. Sim. Né? Então, podemos unir a especificidade a isso? Tá próximo. Tá próximo a falar disso. Né? Então, é um pouco disso do que eu acredito. Acredito que a comunicação, falando do personal para o futebol, ela é muito importante com o clube e do clube com o profissional. Porque senão vai ter um choque. Então eu posso marcar, dentro do clube tem um trabalho de força e você, dentro da sua programação com o seu atleta, você realizar o mesmo ou coisas distintas, pode ter um conflito ali e em vez de ajudar a gente está prejudicando o nosso atleta, não é verdade? Então são coisas que têm que estar bem integradas, é um caminho natural, o mercado foi para esse caminho, o atleta sente essa necessidade, tem uma consciência muito melhor, essa é uma conclusão que eu tiro. Ele sabe da necessidade do trabalho, de estar bem fisicamente, para que ele possa exercer melhor o trabalho dele. E até a gente reclama tanto de rede social, mas acho que ajudou muito, porque o atleta ele tem que se cuidar, porque toda hora ele está exposto. Sim. A imagem dele está sempre exposta, né? Uma camisa marcando, né? Ele trocar uma camisa, ele vai ter uma vergonha de fazer do que ele tinha antes, né? Sim. Então, tudo isso foi acompanhando. As pessoas também... eu vejo que as esposas dos atletas, elas têm ajudado ou prejudicado porque o ambiente faz com que o atleta se cuide mais, né? Onde ele vive. Esse apoio familiar é muito importante. Então o personal ele vem para ajudar nisso também. Ele é um gestor do atleta. Esse é o ponto. E aí eu perguntei em relação, então, de fato, em relação a esse personal do atleta, mas é claro, então, que esse modelo, não vou falar funcional, mas esse modelo de treinamento, às vezes, né, o problema... Não, pode falar funcional porque é funcional porque mesmo. é funcional, melhora a função, melhora o movimento. É igual você disse, todo movimento ele é funcional em si, né? Se eu estou subindo no muro, estou fazendo uma função de subir no muro. Exatamente. O problema são, às vezes, que nós precisamos dar termos justamente para tentar explicar algo. Exatamente, para ser claro. Para ser claro. Porque tem uma reclamação no esporte hoje, porque eu usava ponta, agora eu uso extremo. Tá, é só para padronizar, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas não tem problema também, Sim. gente. Vamos criar, não é que estão querendo mudar, é que precisa ter um padrão. Sim. Né? Não posso pegar um livro e falar de uma coisa, o outro livro falar do mesmo assunto, só que usando uma outra terminologia, vai criar confusão. Na verdade, tem que ser claro, tem que ter um padrão em algumas coisas. Então, é um pouco disso, sabe? Então, falar de aceleração, tem que saber o que é acelerar. Né? Então, é mais ou menos o que eu acredito, que eu acho que tem que ser minimizado, porque senão o cara começa, mas usa esse termo, Não, é só para padronizar, treinamento funcional. Sim. Mas não existe, que é relacionado à função, melhorar a função do atleta, da pessoa, do cotidiano, tudo isso. Perfeito. Professor Guilherme, então, assim, essa melhora da função do atleta, a melhor possível, então é evidente esse modelo ao ser aplicado com atleta amador, eu chamo todos os meus alunos de atleta, mas uma pessoa comum que não é atleta,
nem precisa discutir que isso é evidente que vai beneficiar essa pessoa se ela utilizar esse modelo de treinamento. É desmistificar algumas coisas para que ela se sinta segura em executar, né? Eu acho que tentar ao máximo respeitar as limitações que ela apresenta e ela se sinta mais saudável com o passar do tempo. Então eu vou melhorar a função dela, ela vai sentir menos dor, né? Ela vai executar as funções do dia a dia com maior qualidade. Então eu acredito que o treinamento ele vem para isso, né? A atividade física em si ela é para isso, né? Para nos apoiar nesse sentido, né? Vai respirar melhor, vai dormir melhor, né? São consequências já comprovadas, né? Que a atividade física em si e é uma estratégia de treinamento, que eu costumo dizer, né? Mas uma estratégia que a gente acredita, gosta de compartilhar, tem resposta aí com mais ou menos 800 atletas aí da vida real que a gente chama, que participam frequentemente aqui com a gente. Aqui nas duas unidades do DX. Exatamente. Então, são formas que a gente tem visto e cada vez mais tem um feedback positivo quanto a isso, né? Que vai fortalecendo esse método, né? Então, é por aí que a gente acredita e trabalha para evoluir cada vez mais. Então, se esses 800 atletas melhoram as suas respectivas, né, professor Guilherme, então, os atletas, né, que realizam aqui nas duas unidades do DX, esses 800 atletas melhoram respectivamente, né, a sua função motor, o seu condicionamento físico, consequentemente, eles melhoram a saúde e, consequentemente, eles melhoram a vida. E aí essa pergunta, ela é coringa em todas as minhas entrevistas. Então, professor Guilherme, o que é a vida? A vida, acho que na verdade é o que não é a vida, né? A vida é poder, para mim é poder compartilhar, a vida é se reunir de pessoas boas, ter algo a oferecer, fazer a diferença ao próximo. A vida é isso, é desbravar, é conhecer esse mundão maravilhoso que tá cheio de coisas boas para nos oferecer também. E ela faz a gente refletir muito, né, essa pergunta, né? Porque ela abrange tudo, né? A vida é tudo, né? Tudo que de bom que a gente possa oferecer, para mim, eu classificaria o que é a vida. E você falou de compartilhar, e como que você pode então compartilhar o seu serviço, o serviço da DX, para as pessoas que me acompanham? Sobretudo, eu tenho muitos colegas da área, colegas nossos da educação física, que também têm interesse em, de alguma forma, aperfeiçoar nas suas habilidades em relação à prestação de serviço. Então, tem muitos colegas que me seguem. Eu gostaria de você pudesse falar um pouco da DX, como que eles podem realizar a certificação. Vocês agora são internacional também, vocês estão aplicando a certificação também no exterior, né? Exatamente. A gente tem uma próxima em Portugal e dentro dos canais do Instagram, né, no @dxeduca, você vai encontrar mais sobre a certificação, as futuras agendas dentro do Brasil e fora do país, e conhecer um pouco do que é nosso trabalho com a equipe, @equipedx. Também no Instagram você vai encontrar como que é a rotina, as nossas aulas, e todos os colegas estão convidados a conhecer aqui nosso espaço na cidade de São Caetano do Sul, nas duas unidades, uma na Rio Grande do Sul, na rua Rio Grande do Sul, e a outra na Avenida Goiás, que é a que a gente está gravando aqui hoje. E todos convidados, agradeço muito, Ricardo, a oportunidade, né, de poder falar um pouco de algo que a gente acredita tanto, né, e principalmente da DX, que vem crescendo e feliz em poder participar desse processo. Eu vi o Renan vi uma postagem do Renan que ele falou que agora tem DX online, a pessoa pode também realizar... Dentro dos canais ali da DX Educa, você consegue tirar todas as conclusões, né, da certificação. Eu não consigo ir em nenhum desses locais que vão ocorrer. Tem todo o material online da certificação, com vídeos nos 3 eixos, né, a gente conseguiu fazer as gravações. Tá bem interessante o material, tá bem rico.
e também você pode continuar consultando ele por um determinado tempo, né? Então é bem interessante. Aí você consegue dentro das suas rotinas, a gente sabe que o professor ele sofre muito pela rotina de horários, né? Sim, sim. Então dentro da sua rotina você consegue acompanhar e de forma progressiva aí e conseguir encaixar dentro do dia a dia. Olha, eu posso dizer que eu sou testemunha viva em relação a DX, em relação à formação que eu fiz no ano passado na Cidade Franca, o quanto fez com que a minha bagagem profissional melhorasse e as minhas aplicações de aula durante todos os dias eu tenho usado muito daquilo que eu aprendi aqui na DX com vocês. Eu falo que tudo que eu aprendi, de 100% foi passado lá, eu só consegui absorver mais ou menos de uns 30%. Ainda tem muito para absorver ainda de 3 dias. E fora o conteúdo que eu adquiri online, que eu ainda uso como acervo para eu aqui aprender a realizar aqueles exercícios e poder aplicar nos meus atletas e alunos. Então eu agradeço, assim, por vocês da DX, por você, Guilherme, por ter se disponibilizado, se disposto também a contribuir aqui com o meu canal, com os meus seguidores, com os meus alunos e atletas, com essa sua experiência grandiosa, e eu aproveito o ensejo também para te presentear aí com uma creatina Europa, para que você, se você, Obrigado. ao melhorar a sua força muscular nos treinamentos aqui, na DX, os treinamentos de força, agradeço a sua gentileza, a sua atenção e carinho que você sempre teve aqui para mim. Obrigado, cara. Obrigado pelo detalhe aí, pelo presente. A gente fica muito feliz em receber profissionais tão qualificados aqui para bater um papo com a gente, falar sobre treinamento. As portas estão sempre abertas a você e a todos os seus seguidores que queiram conhecer mais sobre a gente. E também à disposição. A gente agradece do fundo do coração, busca crescer a cada dia, né? Tem muita coisa boa por vir. A nossa profissão ela precisa ser mais próxima, se ajudar mais, como qualquer outra, né? Sim. Mas acredito que a gente tem muito a agregar se a gente se ajudar, se apoiar, e é o que a DX acredita também. Então me deixa mais feliz de poder compartilhar isso, né? De estar junto com pessoas que têm essa índole e essa ideia. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu. Forte abraço. Um abraço. Com Deus. Um forte abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais.